Graça e paz, sejam bem-vindos a mais uma escola bíblica. Nós estamos aqui hoje iniciando uma nova revista que fala sobre Efésios, Filipenses e Filemon. É uma revista maravilhosa que fala das cartas de Paulo a Efésios, Filipenses e Filemon. E a gente vai dando início a umas novas lições a partir de hoje. Espero que você esteja nos acompanhando, fique conosco e aprenda mais um pouco dessa palavra de Deus, essa palavra que cura, liberta, que salva e tem nos guiado por todos os anos das nossas vidas. Nesse momento, nós vamos estar orando para estar dando início a essa escola bíblica. Então, oremos em nome de Jesus. Deus, muito obrigado, Senhor, pelo privilégio de mais uma vez estarmos juntos e podermos compartilharmos desta palavra, Deus. Deus, mesmo assim, Deus, através do canal, que o Senhor venha alcançar pessoas neste momento, em qualquer lugar, para que elas venham, Senhor, ser libertas através da sua palavra, que elas tenham encontro contigo, Senhor, através desses estudos maravilhosos. Toma nas tuas mãos a vida do professor, do pastor Eric, ser com ele, abençoa, Pai. Deus, guia, Senhor, os alunos, nós tenhamos um entendimento, Senhor, e venhamos refletir e trazer para as nossas vidas como prática, Deus, em nome de Jesus. Colocamos nas tuas mãos e nos alegramos por estarmos juntos, em nome de Jesus Cristo. Amém e graças a Deus. Bom, nesse momento, a primeira lição tem o título de Bênçãos Espirituais para o Povo de Deus. Que maravilha! Bênçãos espirituais para o povo de Deus. Vamos tratar de vários assuntos aqui dentro dessa lição. Então nós vamos estar abrindo a palavra de Deus em Romanos 12, do 1 ao 2. Abra aí a palavra de Deus em Romanos 12, do 1 ao 2, que diz assim, o título é Sacrifício Vivo para Deus. Portanto, irmãos, suplico-lhes que entreguem seu corpo a Deus, por causa de tudo que Ele fez por vocês, que seja um sacrifício vivo e santo, do tipo que Deus considera agradável. Essa é a verdadeira forma de adorá-lo. Não imitem comportamentos e os costumes deste mundo, mas deixem que Deus os transforme por meio de uma mudança em seu modo de pensar, a fim de que experimentem a boa, agradável e perfeita vontade de Deus para com vocês. Amém? Com esta palavra está aberta a escola bíblica em nome de Jesus. Graças e paz, amados e amadas do Senhor. Louvamos a Deus pelo privilégio que temos, pelo cuidado dEle, pelo amor e pela oportunidade de estarmos sempre aprendendo da sua parte. Estamos aqui mais uma vez reunidos, mais uma vez para darmos continuidade aos nossos estudos. Hoje, iniciando uma nova revista, como já foi mostrada mesmo aí pela nossa superintendente. Hoje, agora, esses estudos vão estar falando dessas cartas das prisões. Nós terminamos Colossenses e agora nessa revista nós vamos estar falando sobre Efésios, Filipenses e Filemon. Mas, mais uma vez, eu quero dar todo o crédito à editora Cristã Evangélica pelo material, pela qualidade. Este é um material que nós utilizamos em nossa igreja, por isso nós estamos aqui utilizando neste canal. Alguns irmãos nossos que precisam e necessitam estar ainda recebendo esses estudos e não podem estar conosco no templo, então nós estamos usando este material, que nós recomendamos para a sua vida, se você desejar crescer e aprender mais, se você, liderança, desejar colocar e aplicar na sua igreja, procure a editora, procure os locais de venda dessa revista, que realmente é de muita qualidade e você deve então aproveitar tudo que foi colocado aqui. Como também eu quero dar crédito ao irmão aqui, que eu vou estar lendo o nome dele, José Humberto de Oliveira, por todo esse material, por todos os estudos. Então todo o crédito está sendo dado aqui a esta revista, a essa editora, a esse irmão, que realmente Deus continue abençoando a vida deles, porque tem sido abençoador em nossas vidas, em nossa igreja, aos irmãos que têm acompanhado o nosso canal, e eu tenho a certeza que assim como foi com Gálatas e Colossenses, utilizando essa mesma revista, dessa mesma
editora, assim também serão com essas, nesses estudos. Convido a você a estar nos acompanhando, dando sequência a esse estudo, porque é um estudo das Escrituras, e é nela que nós buscamos sustentação, é nela que nós crescemos, é nela que realmente nós estamos pautando a nossa vida para a honra e glória do Senhor, entendendo todo o mistério que nos foi revelado pela graça e pelo favor divino. Então, meus irmãos, editora cristã evangélica é a responsável desse material, e mais uma vez falando aqui, dando todo o crédito ao irmão José Humberto de Oliveira. Recomendamos a você então esse material. Então, meus amados, hoje nós vamos estar tendo a primeira lição, a primeira aula, e eu espero que realmente todos sejam abençoados pelo aquilo que estaremos colocando aqui. E essa primeira lição, como já foi falado pela nossa superintendente, ela tem o título de Bênçãos espirituais para o novo povo de Deus. Para o novo povo de Deus. E nós temos aqui uma referência bíblica do texto que está em Efésios, do 1 ao 14, a qual nós vamos estar fazendo uma leitura, como nós temos feito sempre. A edição que nós temos utilizado é a Revista e Corrigida, que então você possa estar abrindo também a sua Bíblia, e assim também aproveitando da leitura das Escrituras, porque é ela que realmente tem trazido sustentação, é ela que nos alimenta, é ela que não nos deixa viver como meninos agitados, ou estarmos caindo em qualquer cilada dos falsos mestres, fugindo das heresias. É o conhecimento das Escrituras que vai nos trazer maturidade e vai nos trazer confiança na obra poderosa que Cristo realizou por nós. Então está assim escrito em Efésios 1, do 1 ao 14. Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, pela vontade de Deus aos santos que estão em Éfeso e fiéis em Cristo Jesus. A vós graças e paz da parte de Deus nosso Pai e do nosso Senhor Jesus Cristo. Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo, como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor, e nos predestinou para filhos da adoção, por Jesus Cristo, para si mesmo, segundo o beneplácito de sua vontade, para louvor e glória da sua graça, pelo qual nos fez agradáveis a si mesmo, assim no amado, em quem temos a redenção pelo seu sangue e remissão das ofensas, segundo as riquezas da sua graça, que ele tomou abundantemente para conosco em toda sabedoria e prudência, descobrindo-nos o mistério da sua vontade, segundo o seu beneplácito que propusera em si mesmo, de tornar a congregar em Cristo todas as coisas, na dispensação da plenitude dos tempos, tanto as que estão nos céus como as que estão na terra. Nele digo, em que também fomos feitos herança, havendo sido predestinados, conforme o propósito daquele que nos faz todas as coisas, segundo o conselho da sua vontade, com o fim de sermos para louvor da sua glória, nós, o que primeiro esperamos em Cristo, em quem também vos estáis, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, e tendo nele também crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa, o qual é o penhor da nossa herança, para a redenção da possessão de Deus, para louvor da sua glória. Amém, amados? Então, esse é o texto básico para que essa revista chegue até a nós. E aí eu quero dar crédito aqui ao pastor Luiz César Nunes de Araújo. Que Deus esteja abençoando esses homens que têm nos trazido um alimento tão verdadeiro, um alimento que tem nos fortalecido. Está assim, então, a introdução da nossa lição. A carta aos Efésios é uma das mais ricas cartas do Novo Testamento. Ela parece uma síntese de todo o cristianismo. As doutrinas básicas de fé estão ali contidas, como veremos nas próximas lições. Ela não foi escrita em resposta a algumas circunstâncias específicas ou controvérsias, como a maioria das cartas de Paulo.
Efésios expressa louvor por causa da unidade dos que estão em Cristo e das bênçãos que eles recebem. Mostra-nos também como devemos viver em unidade e santidade para que cheguemos ao pleno conhecimento do Filho de Deus, Efésios 4,13, e andemos como filhos da luz, em Efésios 5,8. Então nós vamos estar nessa introdução da nossa dessa lição, que nós vamos estar, a partir desse momento, aprendendo um pouco mais com os irmãos. A visão panorâmica da carta, em Efésios 1, do 1 ao 2. Eu vou estar sempre lendo novamente, repetindo a leitura das Escrituras, porque é importante nós fazermos isso. E acompanhe também, leia também. Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, pela vontade de Deus aos santos, que estão em Éfeso e fiéis em Cristo Jesus. E a vós graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Então, esses são os versículos 1 e 2. O autor, o apóstolo Paulo, tenho certeza que os irmãos não têm nenhum tipo de dúvida a esse respeito. Então, ele coloca aqui os destinatários. A quem é destinada esta carta? Essa carta é destinada aos santos que vivem em Éfeso e fiéis em Cristo Jesus. Então, aos santos, ao moralmente puro, reto, sem mancha no coração e na vida. É a esses a qual essa carta é destinada. A esses, então, que nós vamos ver mais lá na frente, o porquê ele então chama de santos. Por essa escolha, por essa predestinação, por aquilo que foi o ato soberano do beneplácito da vontade do Senhor sobre a vida do homem caído, do homem morto espiritualmente, do homem que não desejava ele, o homem que não o buscava, mas então pela sua vontade. E nós vamos ver como o apóstolo Paulo nos esclarece como esse ato é realizado. Então, meus amados, moralmente puro, reto, sem mancha no coração e na vida. E ele coloca também que são fiéis. Sobre servos, aí ele está colocando a ideia de servos, como um ministro, num desempenho, num dever, numa responsabilidade, em algo que eles deveriam realizar, em algo que eles deveriam praticar e fazer. Então, essa ideia de fidelidade aqui, de fiéis, é com esse sentido. Sobre servos que sabem dos seus ministérios e que tinham então uma responsabilidade e um dever para praticar. Em Éfeso, originalmente, uma colônia grega, mas na época de Paulo, a capital da província romana da Ásia era a sede do culto a deus Diana. E isso nós vamos ver em Atos dos Apóstolos, capítulo 19. É importantíssimo nós irmos em Atos para entendermos melhor tudo que está sendo colocado nessa revista. É muito importante nós estarmos indo a Atos. Atos 19, o versículo 28. Está assim: ouvindo isso, encheram-se de ira e clamaram dizendo: grande é a Diana dos Efésios. Então, a referência aqui ao culto à deusa Diana, a qual era então ali uma prática de culto a essa deusa. A mensagem que nós vamos encontrar nessa epístola: o que Deus fez por meio de Jesus Cristo e continua fazendo pelo seu Espírito ainda hoje, a fim de edificar uma nova sociedade, a igreja, o corpo de Cristo. Nós vamos ver que isso era um mistério, a qual então o apóstolo Paulo, utilizando aquilo que foi a obra de Cristo redentora, a obra que nos une, uma unidade, e ele vem trazendo isso com muito esclarecimento, trazendo essa verdade, a importância da igreja do Senhor como corpo de Cristo, como sendo um povo separado, um povo remido, um povo chamado para a honra e glória do Senhor. O tema central: a nova sociedade de Deus, a igreja. Efésios é pura eclesiologia. Então, Efésios é pura eclesiologia. Entender o que é igreja, entender o que é corpo, entender o que é unidade, entender que somos então ligados pelo Espírito Santo de Deus, aquele que é o cabeça, aquele que é o Senhor da igreja,
aquele que deu a sua vida por esta igreja, e através desse ato, ele começa também a nos trazer ensino da relação entre marido e mulher. É muito importante nós compreendermos, porque assim nós vamos entender a igreja, o que foi e o que nós somos verdadeiramente, como igrejas do Senhor. A data e local onde foi escrita, provavelmente em prisão domiciliar em Roma, entre os anos 61 a 63 depois de Cristo. E aí nós vamos ver isso lá em Efésios, uma confirmação, ele colocou aqui Efésios 4:1 e também Efésios 6:20. Amados, como nós falamos, nós estamos aí agora com 3 cartas, né? Com 3 cartas, que são quem? Efésios, Filipenses e Filemão. E a outra carta também, referente a esse momento aqui do apóstolo Paulo, é Colossenses. Colossenses também, então seriam essas 4 cartas. E aí o número 6 aqui é o esboço geral da carta, que é o propósito, o esboço geral da carta que foi proposto por John Stott, né, que é então a base para essa lição aqui, um livro desse homem, né, desse teólogo, John Stott, que ele utiliza aqui como base para esse estudo, o livro que ele faz um comentário sobre Efésios. E aí ele colocou assim, a introdução à carta, Efésios 1, do 1 ao 2, a nova vida que Cristo nos deu em Cristo, Efésios 1, de 3 e de 2, até de 2 a 10, a nova sociedade que Deus criou mediante Cristo, Efésios 2:11 até 3:21, os novos padrões que Deus espera da nova sociedade, Efésios 4:1, do 5 ao 21, os novos relacionamentos, marido e mulher, pais e filhos, senhores e senhoras, principados e potestades. Então, meu amado, aqui nós vemos um esboço proposto por John Stott, dessa carta, então, a qual esse livro é colocado como sendo uma base para esta lição. Essa carta é uma combinação da doutrina cristã, do capítulo 1 a 3, com o dever cristão, dos capítulos 4 ao 6. É a demonstração do que Deus fez por intermédio de Cristo, o que devemos fazer em consequência disso. Possivelmente, durante esse mesmo período, Paulo escreveu Filipenses, Colossenses e Filemão. Por isso, essas 4 cartas são chamadas as cartas da prisão. Então, meu amado, isso aqui está sendo todo um panorama, está sendo um arcabouço, está sendo algo para que nós venhamos entender a apresentação dessa carta, o que ela representa e o que ela vai trazer para as nossas vidas nesses estudos. E então, o ponto 7 aqui é a saudação. E a saudação está em Efésios 1:2. Graça a vós, outros, e paz, da parte de Deus, nosso Pai, e o Senhor Jesus Cristo. Graça é a saudação grega usada na época, e paz era a saudação hebraica comum. Paulo traz as 2 palavras juntas em sua saudação para nos dizer como a cruz de Cristo une o que neles creem. Stott escreveu que a graça indica a iniciativa salvadora e gratuita de Deus, e paz indica o nível de vida em que passamos a viver desde que ele reconciliou os pecadores consigo, mesmo em uns com os outros, na sua nova comunidade. Em outras palavras, a paz vem pela graça. A paz vem pela graça. Então, meu amado, graça a vós outros, graça a ideia de todo favor divino, todo tipo de favor divino que então nos era. Nós não tínhamos por estarmos vivendo, fazendo as nossas vontades, o pendor na nossa carne, dando vazão às nossas atitudes, às nossas ações, preso ao pecado, algemado a ele. Mas então, agora, em Cristo Jesus, após essa revelação, nós passamos a viver esse novo tempo. Um tempo de paz sobre as nossas vidas, porque essa paz vai produzir o quê? Em nossa mente, por esse processo de reconciliação com Deus, vai trazer uma tranquilidade em nossas vidas. A nossa mente agora, ela fica mais tranquila. A nossa mente agora fica bem mais... o termo é tranquila realmente, assim, no sentido de entendermos que a condenação que estava contra nós,
aquilo que estava oposto a tudo aquilo que Deus havia realizado e feito, caiu por terra. E agora, meu amado, aquela condenação não há mais, e agora nós temos a certeza de estarmos reconciliados com Ele. E aí ele coloca, da parte de Deus, essa paz é da parte de Deus, porque precisávamos sermos reconciliados com Ele. E nosso Pai, aqui distinguir expressamente, aqui ele começa a distinguir expressamente a obra, ali, a trindade, ali, porque ele coloca nosso Pai e do Senhor, assim como aquele que possui plena autoridade, o nosso Senhor Jesus Cristo, aquele que ocupa e tem plena autoridade sobre nós. Então ele coloca ali primeiro o Pai, distinguindo a paz que devemos ter com Ele, a obra que é feita pelo nosso Senhor Jesus Cristo, e aí com essa autoridade que Ele possui plena sobre as nossas vidas, e também Ele coloca como Cristo, aquele que é o Messias, aquele que é o esperado, aquele que seria então capaz de nos redimir, de trazer sobre nós as bênçãos espirituais, nos reconciliando com o Pai. Então, esse foi o primeiro tópico dessa nossa primeira lição, porque ela serviu de introdução a tudo aquilo que nós vamos estar tratando. E agora o segundo tópico fala assim: a bênção deve ser escolhida pelo Pai. A bênção de ser escolhido pelo Pai. A bênção de ser escolhido pelo Pai, nós vamos encontrar essa parte está em Efésios 1, do 3 ao 6, que, como eu falei, nós vamos estar relendo. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo, como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor, e nos predestinou para filhos da adoção, para Jesus Cristo, para si mesmo, segundo o beneplácito de sua vontade, para o louvor e glória da sua graça, pela qual nos fez agradáveis a si no amado. Então, meu amado, agora vamos estar lendo novamente a revista. E a revista traz assim: somos um novo povo de Deus, e há bênçãos grandiosas para nós. Paulo as chama de toda sorte de bênçãos espirituais. Bênçãos que vêm do propósito do próprio céu, dos lugares celestiais para nós. Interessante notar que o versículo 3 ao 14 só há ponto final no fim do versículo 14. Isso significa que o apóstolo está tratando de um assunto apenas, isto é, a toda sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestiais, que ele dividiu em as bênçãos do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então, meu amado, nós vemos que essa perícope vai do 3 ao 14, aonde vai tratar de todas as bênçãos que temos da parte do Pai, do Filho e do Espírito Santo. É importante nós estarmos bem conscientes disso. Aqui, quando ele fala toda sorte de bênçãos espirituais, ele está trazendo a ideia de bênção, de generosidade de Deus para o pecador. A generosidade de Deus para com a minha vida, para com a tua vida, para com todo aquele a qual ele já tinha o Cristo sido imolado por estes. Então, a generosidade de nos trazer e nos dar algo que não tínhamos mérito e não temos mérito nenhum, que é a salvação, que é a reconciliação com Deus, é estarmos em paz com Ele. Então, nós vemos isso aqui nessa ideia de bênção, toda sorte de bênção, a generosidade de Deus para com o homem caído, que agora esse homem passa a ter um novo viver em Cristo Jesus. E aí também essas bênçãos espirituais que são oriundas e transmitidas pelo próprio Espírito. Então, por isso aqui, quando ele termina esse parágrafo, o nosso autor, ele coloca bênçãos do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então, porque essas bênçãos são transmitidas através de quem? Da ação do Espírito Santo de Deus na vida desse homem, que outrora era caído, mas pela generosidade e pelo favor divino, nós temos agora uma nova vida, um novo viver, uma nova nova condição de estar agora lidando com Deus. Lidando com Deus. Antes que houvesse o mundo, Deus nos escolheu em Cristo.
colocou a nós e a Cristo juntos na sua morte. Resolveu nos tornarmos seus próprios filhos através da obra redentora de Cristo. Assim escreve Stott. Escolheu-nos e nos predestinou. São expressões chaves da doutrina da eleição. É um ato misericordioso e soberano de Deus, de escolher pecadores para serem salvos em Cristo Jesus. A iniciativa é toda de Deus. Ele nos tem abençoado, Ele nos escolheu, Ele nos predestinou, Ele nos concedeu gratuitamente. Nós vemos aqui todas essas referências, né, que estão nos versículos 1, no capítulo 1, no versículo 3, no versículo 4, no versículo 5, no versículo 6, são ações diretas de Deus. Não há mérito nenhum no homem. Ele escolhe, né, ele abençoa, ele escolhe, ele predestina e ele nos concede gratuitamente tudo isso. Então, tudo isso é ação plena de Deus e a soberana plena dele. É a vontade dele. Então, aqui, nesse versículo 3, é importante nós pensarmos algumas coisas, e essas palavras não estão aqui na revista, né? Não estou lendo, mas são parte minha, que eu vou estar trazendo para cá. É enaltecer a graça com uma certeza, pois assim quem age jamais abraçará outra doutrina. Aquele que entende essa verdade da graça que foi recebida aqui, aquilo que foi, como nós falamos, a generosidade de Deus sobre a vida de um pecador, sobre a vida de um homem, sobre a vida de uma mulher, longe, destituído de tudo e que deveria ser, quando nós entendemos aqui, e isso chega com profundidade aos nossos corações, que fomos abençoados por Ele, que fomos escolhidos por Ele, que fomos predestinados por Ele, e estamos assim agora recebendo todas as coisas porque Ele nos concedeu, meu amado. Quando essa verdade entra com profundidade no coração do homem, na mente do homem, com certeza ele não vai abraçar nenhuma outra doutrina que não seja essa verdade, do valor da obra redentora que Cristo realizou por ele na cruz do Calvário. O valor da obra de Cristo, o valor da redenção que está em Cristo Jesus. Então, nos chama para uma causa primeira, a eterna eleição. Quando nós começamos a ver e entender o que está sendo colocado aqui, nós vamos ter e precisar compreender qual é a primeira causa, o que é que produziu tudo isso, por que chegou essa generosidade até nós, por que agora somos escolhidos, por que fomos predestinados, por que agora gozamos desse privilégio. É porque tem uma causa primeira, e essa causa primeira é a eterna eleição. Aquilo que foi feito por Deus num tempo a qual jamais o nosso mérito poderia produzir algo, porque foi antes da fundação do mundo. Antes que tudo fosse criado, essas verdades já estavam sobre as nossas vidas. Então, meu amado, nós precisamos ter claro com isso. Essa é a causa primeira. A eleição, eterna de Deus. A escolha eterna de Deus. Paulo glorifica a Deus usando bendito, as bênçãos em contato para nós. Então, Paulo usa esse termo aqui no versículo 3. Não é isso? Bendito. Então, é a forma que Paulo glorifica o Senhor. É a forma como Paulo exalta Ele. É como Paulo começa a mostrar, o seu reconhecimento dessa graça e grande favor que ele havia recebido, que a igreja recebe do Senhor. Então, nós também devemos sempre bendito o Deus e Pai, por ter nos escolhido, por ter nos predestinado, por ter feito chegar até a nós todo esse favor, por ter nos abençoado essa graça poderosa sobre as nossas vidas. Pois quando a própria substância é revelada, as figuras já não são mais necessárias. É interessante nós pensarmos nisso aqui, meu amado. Quando tudo aquilo que era sombra, tudo aquilo que talvez muitos podem ainda buscar mérito em seus atos, em movimentos, em cultos, para fazer tal coisa, imposição de mãos, derramar de óleo, voz profética, declaração de confissão para trazer à tona aquilo que ainda não existe. Meu amado, tudo isso cai por terra quando eu vejo que a realidade toda dela está em Cristo Jesus.
As realidades das bênçãos espirituais estão em Cristo Jesus, não em palavras que não sejam essa. Favor imerecido, a obra perfeita que o Cristo realizou pelas nossas vidas. Então, nós precisamos ter bem claro isso. E a superioridade da graça que nos é concedida através de Cristo. Essa graça é superior a todas as coisas, de todas as nossas obras, tudo e qualquer justiça que eu poderia achar que eu tinha, tudo e qualquer palavra que o homem possa declarar na minha vida, a graça do Senhor ela é superior a todas essas coisas. Então, louvado e bendito seja Deus que sempre teve esse plano. Ele não foi surpreendido pelo pecado e pela queda do homem, mas tudo isso já estava dentro da eternidade e dentro do propósito dele, a eterna eleição dos santos. A eleição é um mistério. Não devemos tentar sistematizá-la. No entanto, Stott sugere 4 verdades importantes a serem aceitas e lembradas. Então, o Stott vai trazer aqui 4 verdades que precisavam ser lembradas. A primeira delas, uma revelação divina. Uma revelação divina. A doutrina da eleição é uma revelação divina e não uma especulação humana. É uma doutrina bíblica. É uma doutrina bíblica. E aí nós vamos ver referências em Romanos, 1 Tessalonicenses, em João, em Atos e 1 Pedro. No Novo Testamento, Deus está formando uma comunidade internacional para que sejam seus santos, seu povo santo e especial. Então, meu amado, nós vamos ver aqui no versículo 4, né? É importante, eu vou estar lendo aqui o versículo 4, então. O versículo 4 está assim: como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor. Ele nos escolheu, é a causa primária de todos os benefícios. Se essa escolha não ocorresse antes da fundação do mundo, nós poderíamos então entender que eu poderia ter algum tipo de mérito. Mas ele nos escolheu. Então essa é a causa primária para que as bênçãos espirituais estejam sobre as nossas vidas. A beneplácito da vontade do Senhor, beneplácito da vontade do Senhor. Essa vontade é plena e ela é única. Existirmos na certeza de não há mérito. A escolha em Cristo, isso não está em nós. A escolha em Cristo não está em nós. Ele nos elegeu nele antes da fundação do mundo. Então, meu amado, antes da fundação do mundo já havia essa eleição, já havia essa escolha, já havia esse propósito divino. Então, como isso aconteceu antes da fundação do mundo, cai por terra todo o mérito, cai por terra toda a palavra declarada do homem, sem que seja a verdade de Cristo. Se não for a verdade de Cristo, meu amado, não existe essa relação com Deus e Pai. Então, porque é Ele que escolhe um povo separado, um povo escolhido, um povo a qual Ele vive, então agora num relacionamento, algo que havia e não existia, porque estava quebrado pelo pecado. Irmãos, chegamos então ao número 2. E a segunda verdade que Stott coloca aqui é o incentivo à santidade. Então, a nossa revista está escrita assim: a doutrina da eleição é um incentivo à santidade e não uma desculpa para o pecado. Deus nos escolheu em Cristo para sermos santos e irrepreensíveis perante Ele. Longe de estimular o pecado, a doutrina da eleição o proíbe e nos impõe a necessidade de vida santa. Em última análise, a única evidência da eleição é uma vida santa. Então é interessante. Em momento nenhum nós vamos poder entender que essa eleição dá e entrega ao homem a possibilidade de viver uma vida dissoluta, viver uma vida de pecado, viver uma vida que não venha a honrar a obra que Deus realizou. Mas justamente ao contrário, uma vida em santidade, como ele terminou aqui, ele mostra, essa vida em santidade acaba trazendo uma evidência que este é um escolhido, que este é um predestinado, que este foi escolhido pelo Senhor.
E aí ele colocou aqui para sermos santos e irrepreensíveis perante Ele. Como nós lemos, isso tem como base lá o versículo 4. Não é isso que nós lemos? E aí para sermos santos, como nós vimos, moralmente reto, né? Sem mancha no coração e na vida, nada que possa nos ser apontado e contrário, viver uma vida de santidade, de glorificar e exaltar ao Senhor, cumprir os seus mandamentos, seus estatutos, fugir dos desejos carnais e passar a vivermos então com o pendor do Espírito agora, que nos domina, que nos leva a viver uma vida em santidade, que nos dá condições de viver, porque sem essa obra do Espírito em nossas vidas, com certeza não conseguiríamos viver essa vida em santidade, essa vida de engrandecimento à obra que Cristo realizou, a obra perfeita que Ele fez, essa escolha a qual nos foi o grande privilégio que nos foi concedido de sermos escolhidos. Então, sermos santos, né? Como nós falamos aqui, essa ideia de santidade, de separado pelo Senhor, separado deste mundo, separado dessa situação mundana caída, né? E destituído de Deus e longe dele, e debaixo da ira, mas agora vivendo também de forma irrepreensível, né? No sentido geral de inocente, sem algo que possa trazer a nós algum tipo de mancha. Como nós falamos, esse santo aqui, ele é sem mancha, ele não tem uma ruga, ele não tem algo na sua vida que possa pontuar e mostrar o viver no pecado, mas uma vida de inocência perante Deus, porque agora é justificado em Cristo Jesus, buscando viver uma santidade, buscar glorificar a Ele e exaltar o nome dEle, porque Ele nos escolheu, nos selecionou entre. Escolher, né, tem essa ideia, assim, a causa primária é essa, nos separou dentre essa geração, dentre esses homens mortos em delitos e pecados, dentre esses homens que estão totalmente afastados, destituídos da glória de Deus, nós fomos separados para Ele, para louvor e honra dEle, para glorificar o nome dEle, para exaltar o nome dEle. Então, é bom que nós tenhamos isso nos nossos corações. E o que de imediato nós podemos e viveremos como santos de Deus é aquele que olha o interior e a consciência pura. Deus é aquele que olha o interior e a consciência pura do homem, né? Aquilo que realmente, aonde nascem as ações. Deus não está olhando simplesmente para as ações. Isso quem olha é o homem. Porque o homem não tem a capacidade de esquadrinhar o coração e a mente como Deus faz. E Deus já esquadrinha a mente e o coração, porque é ali onde nascem as nossas ações. E se as nossas ações partem para glorificar e exaltar o Senhor, tudo que fazemos então são boas obras. Mas se de alguma forma aquilo que fazemos é para o nosso benefício, é para o nosso engrandecimento, não dá honra ao Senhor, com certeza tudo isso para Ele é palha. É palha, não tem valor algum, meu amado. Deus é este que a honra e a glória que lhes são devida. Então, meu amado, somos santos e irrepreensíveis, então, para glorificar e exaltar o Senhor. O estímulo à humildade. A doutrina da eleição é um estímulo à humildade, não um motivo para orgulho. Deus escolheu Israel para ser um povo mais importante do que os outros. Pode ser que vamos ler de novo. Deus não escolheu Israel por ser um povo mais importante que o outro, mas porque o amava. Por esta mesma razão, Ele nos escolheu em Cristo antes da fundação do mundo. Antes de podermos alegar que temos qualquer mérito, a eleição de Deus é livre, abate e aniquila todo o merecimento, todas as obras e todas as virtudes humanas. Tudo isso cai por terra, meu amado. Então, essa escolha não é porque tu és melhor, ou porque tu és grande merecedor de grande favor divino, mas é simplesmente pela vontade livre dele, de ter te escolhido. Então não há mérito nenhum, nós não somos melhores do que ninguém, só sofremos a ação dessa escolha e dessa vontade soberana do Senhor, e exaltado seja o nome dele, por essa escolha e por ele ter nos separado, e pela graça que ele tem nos concedido. Então, meu amado, a letra o ponto 4, ele fala aqui, o resultado dessa adoção está em Efésios 1:5. Nós vamos estar lendo Efésios 1:5. Fala assim,
e nos predestinou para filhos da adoção por Jesus Cristo, para si mesmo, segundo o beneplácito de sua vontade. Segundo o beneplácito da sua vontade. E na revista está assim: a doutrina da eleição tem como resultado a adoção. Na eleição, Deus pretende adotar-nos e nos fazermos filhos e filhas da sua família. Que privilégio! Mas filiação também subentende-se responsabilidade. O Pai Celestial nos disciplina a sermos participantes de sua santidade. Está em Hebreus 12:10. Vamos ler, que é sempre bom a gente ler sobre isso. Porque muitos entendem que a correção e o castigo não vem para aqueles que são filhos. Muito contrário. Com certeza, aqueles a qual o Senhor predestinou, aqueles a qual o Senhor já chamou como filho, Ele vai corrigir, Ele vai açoitar, porque fomos chamados então com este propósito. Vamos ver aqui, amados. Há um propósito claro para essa eleição, para essa escolha, para esse chamado, e precisamos então viver de acordo a isso. Então, Hebreus 12:10 fala assim: porque aquele, na verdade, por um pouco tempo nos corrigiam, como bem lhes parecia, mas este para nosso proveito, para sermos participantes de sua santidade. Então a correção do Senhor é para que sejamos participantes da santidade, para que sejamos participantes da sua santidade. Esse povo santo, separado, ele será corrigido, ele será então, de alguma forma, chamado a atenção. Haverá o processo de correção do Pai sobre a vida daqueles que são filhos, daqueles que foram chamados, daqueles que foram então separados para a louvor e honra dele. Então, meu amado, não entenda que jamais a doutrina da eleição e da predestinação dá qualquer autoridade ou direito ao homem viver no pecado. Claro que não, como o apóstolo Paulo fala isso. Aonde a graça está, jamais haverá a concessão para viver uma vida dissoluta e uma vida de pecado, mas sim uma vida de santidade, porque você entendeu o grande privilégio que recebeu do Pai. A expressão que parece unir o privilégio e a responsabilidade na nossa adoção é perante Ele, ou seja, na presença dEle. Viver consciente de que estamos na presença do nosso Pai é privilégio, como também desafio constante a agradar a Ele. Logo, a verdade da eleição divina deve nos levar à justiça, não ao pecado, e a uma sincera gratidão em espírito de adoração, não ao orgulho. Em consequência, devemos ser santos e irrepreensíveis perante Ele e viver para louvor da sua glória. Precisamos viver para louvor da sua glória. Então, meu amado, predestinou os decretos eternos de Deus e os seus desígnios e no plano da salvação. Os decretos eternos de Deus e os seus desígnios para o plano da salvação. Essa é a ideia de predestinação, né? O decreto eterno de Deus para a vida desse a qual Ele escolheu, deste a qual Ele separou dentre um povo. E Ele tem tudo isso com um desígnio que é a nossa salvação. Um propósito de vida em santidade, de uma vida em conformidade àquilo que Ele escolheu fazer, na sua soberana vontade. Ele é aquele que controla todas as coisas. Ele é que controla todas as coisas. Então, para que essa adoção, essa realidade de sermos filhos e filhas do Senhor, agora através da obra que Cristo realizou, Ele nos traz essa ideia de vivermos perante Ele, na presença dEle. E quando isso chega com as verdades espirituais, chega com a responsabilidade, chega com o compromisso, chega com a maturidade espiritual, sabendo que somente a Ele devemos toda a honra, toda a glória e todo o louvor. E aí, algumas palavras minhas, no que nós estamos pensando aqui na adoção. Deus não nos buscou de nenhuma outra forma para a salvação fora dele. Não existe nenhuma outra meio do homem ser salvo fora dessa obra. Essa obra, ela só pode, o processo de salvação, ele só pode ser pleno dentro desse propósito, o propósito divino, né? O decreto divino, para que então tu sejas salvo, para que eu seja salvo, para que nós sejamos salvos. Então não há como acontecer essa salvação fora desse decreto divino, mas exclusivamente porque Ele quis e ponto. Deus quis,
fosse dessa forma, e assim ele o fez. Não podemos enxergar nada que possa ser fora do beneplácito de sua vontade. Não há como nós enxergarmos nada fora dessa verdade. Esse beneplácito da vontade do Senhor, que escolhe, que predestina e derrama sobre a vida desses escolhidos as bênçãos espirituais. E a maior de todas elas é a bênção da salvação, dentro do decreto divino e eterno do Senhor. Então, meu amado, o versículo 6, para nós terminarmos, ele fala assim, de Efésios 1, 6. Para o louvor e glória de sua graça, pela qual nos fez agradáveis a si no amado. Nos fez agradável a si no amado. Então, ele nos faz agradável a si, a ele, no amado, no Cristo. O Cristo é o amado do Senhor. Ali, então, está a plenitude do amor do Senhor. Nós vamos ver isso em outra carta, né? Que ele nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Aquele que está no amor de Cristo está no amor de Deus. Aquele que está fora desse reino do amor de Cristo, ele está fora do amor de Deus em si, debaixo do juízo, da condenação e debaixo da ira do Senhor. Mas a esses privilegiados, a esses escolhidos, a esses predestinados, o Senhor realizou dentro da sua soberana vontade. Para louvor da sua glória, para louvor da sua glória, a honra que é devida, nós devemos realmente dar toda a honra e toda a glória a Ele, porque isso lhe é devido, né? Toda a honra e toda a glória seja somente a Ele. E a ideia de adoção, né, é ser colocado na posição de filho, assim como nós, né, sabemos, quando um casal adota um filho, coloca ali o seu nome e dá a ele os mesmos direitos dos filhos sanguíneos. E aí, meu amado, então agora esse mesmo direito está sobre nós, porque o Cristo realizou essa obra perfeita e poderosa. Pensando um pouco nesse versículo 6 aqui, o glorioso louvor da sua glória, todo aquele que foge desta verdade, ofusca o eterno propósito divino. Todo aquele, meu amado, que foge dessa realidade de Cristo e somente Ele, essa escolha soberana de Deus, essa predestinação dele, o decreto divino e eterno do Senhor para a salvação, ele está ofuscando a obra poderosa do Senhor. E para terminarmos então o nosso primeiro encontro dentro dessa revista, eu vou estar colocando aqui: a causa eficiente é o beneplácito da vontade divina. Então essa é a causa eficiente, a causa que garante todas as verdades de salvação e as bênçãos espirituais sobre as nossas vidas. A causa material é Cristo, é através de Cristo e a obra redentora que Ele realizou em nosso favor. E a causa final é o louvor da sua graça. Então, meu amado, tudo isso que vivemos e tudo isso a qual o Senhor nos concedeu como privilégio, o final é para glorificarmos e exaltarmos a graça que Ele nos concedeu. Que essas verdades estejam nos vossos corações e poderosamente falando a cada um. Então, meu amado, reverbere essa verdade, que somente pela graça e pelo beneplácito da vontade divina do Senhor e os seus decretos divinos alcançamos a salvação. Que Deus nos abençoe, que Deus nos guarde, que Deus nos renove nesses dias, esteja derramando sobre nós as suas bênçãos, o seu favor e as suas infinitas misericórdias sobre cada um de nós. Agora eu vou estar passando para a nossa superintendente, que vai estar fazendo as considerações, fazendo as últimas orações e agradecendo ao Pai por mais esta oportunidade. Que Deus os abençoe, que Deus nos guarde. Fiquem com Deus. Glória a Deus, terminou mais uma aula abençoadíssima do nosso Senhor Jesus. Que privilégio de sermos realmente escolhidos e abençoados por Deus. Espero que você tenha aproveitado muitíssimo esta aula, que vem realmente falar o teu coração. Nós queremos assim fazer um lembrete muito especial. Dia 2 de outubro é comemorado na nossa denominação o Dia do Pastor. Que você possa estar abraçando o seu pastor, estar ligando para ele, falando algo da parte de Deus, orando por ele, que isso é muito importante. E nós sabemos
que o ministério pastoral é um ministério excelente, o ministério do chamado do Senhor, aqueles que são chamados pelo Senhor. A atividade pastoral é reconhecida pela palavra. Que maravilha, pela palavra, que enaltece a importância da obra dos ministros do Evangelho. E eu vou falar algo assim que veio na nossa revista Vida Cristã, que fala sobre o pastor, o pastoreado, que fala assim: feliz da ovelha que tem um pastor assim, alguém que é empático, alguém que é simpático, sinérgico. Em outras palavras, o ministro do Evangelho precisa sentir tanto a tristeza como a dor dos outros. Tem de tratar bem e escolher a quem e ser solidário também, especialmente em momentos difíceis, a ponto de, em hipótese alguma, deixar a dor de dar o apoio que a ovelha precisa. Assim, a atividade pastoral demanda um sincero relacionamento, comprometido, honesto e singelo. Que maravilha, quanta responsabilidade é ser um pastor. E que privilégio também. Então nós precisamos orar para o nosso líder, para o nosso pastor. Que você lembre disso, em nome de Jesus. Tá bom? Então nós estamos chegando ao final, vamos estar orando, agradecendo a Deus pelas vidas que realmente Ele alcançou, aquelas que Ele ainda vai alcançar. Obrigado pela sua participação, obrigado por você estar nos acompanhando. Eu quero agradecer pelo Catire Solidário, pela volta do nosso irmão Carlos, que esteve ali internado, esposa da irmã Tânia Galvão. Muito obrigada, Senhor, porque aprove a Deus a realmente aguardá-la, dar livramento. Quero pedir pela irmã Roseni também, que está lá no hospital, tem nos acompanhado, que o Senhor vá de encontro também às necessidades dela. Muito obrigada pela vida dela. Pela vida do Antoni, esposo da Regina, lá da França também. Muito obrigado pelos exames dele, que deu tudo bem, graças a Deus, pela vida da irmã Lena, Senhor, e por tantos outros irmãos que o Senhor tem realmente guardado, tem dado livramento. Muito obrigada, Senhor. Nós vamos orar agora, agradecendo ao Senhor pelo privilégio de termos passado esse pouquinho de tempo aqui juntos, em nome de Jesus. Mesmo que, apesar das nossas limitações, das nossas dificuldades, nós conseguimos acompanhar, nós conseguimos ouvir e aprender um pouco mais do Senhor Jesus. Amém? Então vamos orar neste momento. Senhor, muito obrigado por essa rica oportunidade. Muito obrigado por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas, por quem o Senhor é para cada um de nós. Nós viemos reconhecer o seu senhorio sobre as nossas vidas. Senhor, viemos guardar no nosso coração a Tua palavra para não pecar contra Ti. Deus, nos ajuda, nos orienta, fica conosco e nos abençoe, Pai. É isso que eu peço e agradeço em nome de Jesus Cristo. Amém.